tinha uma vida em branco, uma carta em branca, e por incrível que pareça, toda aquela angústia, a melancolia, a tristeza, a ansiedade Inquietação. sumiu. Na semana seguinte, eu tive a melhor semana da minha vida. Eu conseguia ouvir o passarinho cantar, eu conseguia sentir o vento entrando pela minha janela, eu cheguei a ficar horas olhando o sol bater na poeira que voa Aquilo é lindo. no ar. Aquilo é lindo. E ficava em estado contemplativo por horas e horas e horas. Se as pessoas não chegassem pra falar comigo, Lucas, você vai almoçar? Já é hora do almoço? É a hora da janta? Perdeu a noção do tempo ali. Fiquei num estado de atemporalidade. Isso... Com quantos anos? Só pra eu ter uma ideia. 28. 28. Entre 28 e 29 anos. Essa atemporalidade durou uns 3 meses. Eu fiquei em um estado de êxtase durante uns 3 meses, como se eu tivesse imerso numa banheira de amor. Entendi. Foi bizarro a recompensa do salto de fé, de falar assim, não, eu não quero, Deus, não me abandona, eu vou ficar com você. Eu tô te escolhendo. Eu tô te escolhendo, eu vou ficar com você. E aí o que aconteceu foi que o que era relances de verdade, parece que abriu o portão do céu. Aí não tinha dúvida, não tinha ansiedade, só tinha alegria. Só que assim, do ponto de vista mundano, eu tava disfuncional. Sim, você desconectou do Não, as universo pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, e conectou numa outra frequência. esse cara tá sentado no sofá 6 horas parado. Tem alguma coisa errada. Minha mãe chamou o padre pra ir em casa, né? Tinha um amigo psiquiatra que ligou pra mim também pra conversar comigo pra ver se eu tava coerente ou se eu tava catatônico. Catatonia. Aí eu terminei a ligação e o médico falou assim, cara, ele tá super coerente. Ele sabe exatamente que ele tá sentado por quê? Porque ele quer. Ele tem convicção disso. Ele tem convicção. Se mudar alguma coisa, você me liga, mas não tem nada acontecendo. Ele simplesmente quer fazer isso. Pergunta pra ele. Tudo bem. Tá tudo tranquilo. Esse estado teofânico, ele foi rescindindo. E aí a mente ordinária começou a voltar e falar assim, aí você vai fazer o que da vida? Você vai ficar sentado no sofá pra sempre? Até o dia da sua morte? A gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E veio junto com essa mente questionadora uma vontade de compreender isso que tinha acontecido. Porque você tinha entendido que não era pra ser, mas ainda não tinha convicção do que seria. Aquele episódio que aconteceu após a renúncia, porque eu renunciei o projeto do ego, que era um projeto de vida do ego. O ego falou, é isso que a gente vai fazer até o dia da nossa morte, do último suspiro. E aí chegou num momento onde o ego foi renunciado ali. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.